pessoal, líderes da comunidade cristã da cidade. Nós, infelizmente, não conseguimos terminar a nossa apresentação na nossa reunião no Zoom, por problemas técnicos aqui da rede de Wi-Fi do hotel e talvez do meu notebook também. Então, nós decidimos gravar essa apresentação até o fim, onde eu pudesse apresentar o conteúdo de hoje até o fim. E é isso que eu vou tentar fazer agora. Então, eu espero que seja proveitoso. Eu vou tocar nos temas de maneira um pouco mais profunda do que da última vez, mas não profunda o suficiente para esgotar o assunto, até porque seria impossível isso. Mas que esse material sirva aí como um catalisador para nós irmos refletindo e ouvindo de Deus a respeito, com a participação de vocês, para que sirva de material então para nosso próximo encontro presencial. Espero que seja proveitoso e que Deus abençoe a sua vida. Olá pessoal, tudo bem? Queridos, queridas da comunidade cristã da cidade. Então eu gostaria de fazer a apresentação para vocês desta nossa reflexão sobre o crescimento, o fenômeno de crescimento da igreja, algo que tem tocado o nosso coração e que nós queremos compartilhar com vocês do nosso coração para o coração de vocês, para que possamos estar aí despertados, não é? Engajados nesse propósito de crescimento e expansão que Deus tem colocado em nosso coração. Então, crescimento, para onde vamos? Estratégias e desafios, é a reflexão que eu gostaria de ter com vocês. Então, nós temos falado, tenho conversado com algumas pessoas e nós queremos envolver vocês nessa discussão, que é a questão que tem sido chamada de armadilha dos 150 membros. Ou seja, existem alguns fenômenos que, por alguma razão, têm limitado o crescimento de muitas congregações, de muitos ministérios, a algo em torno de 100, 150 membros. Como eu disse em outras oportunidades, né, nós não temos estatísticas do IBGE ou estatísticas detalhadas o suficiente a respeito do perfil das igrejas, o perfil médio de uma congregação, de uma igreja cristã não católica, né, no Brasil, mas não é difícil concluir da percepção mesmo geral nossa de que a grande maioria, talvez algo em torno de 90%, até mais, das congregações não passam de 100, 150 membros, vamos colocar aí uma média de 150 membros. Sempre alguém começa um trabalho evangelístico, uma reunião na sala de casa, começa um ministério e depois de muito evangelismo, de muita oração, então se chega ali, começa a não caber mais pessoas na sala da casa ou num pequeno salão, e aí se aluga um local que normalmente se consegue alugar aí com 80 ou 100 pessoas, que não é um local muito grande, mas que acomoda esse número de pessoas. E ali se estabelece uma congregação que muitas vezes fica anos em torno de 100, 150 membros, talvez 200 membros, e nunca se excede este limite, nunca se consegue expandir para além disso. Você tem uma pequena porcentagem de ministérios, de congregações que crescem para algo em torno de 600, chegam a 1.000 membros às vezes, né? 1 ou 2% das comunidades aí ultrapassam esse limite, né? Atingem milhares de membros, se tornam ministérios translocais, né? Ministérios nacionais e até internacionais muitas vezes, mas é a exceção e não a regra. A maioria das congregações fica nessa armadilha dos 150 membros, e nós temos feito e proposto uma reflexão a respeito disso, do porquê desse fenômeno e quais são os fatores que poderiam nos levar a ultrapassar esse limite médio que se tem de membros, não é? Então nós identificamos, pelo menos a princípio, 2 fenômenos que causam esta armadilha dos 150 membros, né? Você tem aquela congregação, que é aquela congregação onde não entra ninguém, entram muito poucas pessoas novas ao longo do tempo, também saem poucas pessoas, e então você tem um fenômeno de estagnação.
É um grupo que não cresce porque não chegam novas pessoas em quantidade suficiente e também não saem muitas pessoas, mas você tem um quadro de estagnação, onde quase não entra ninguém, não sai ninguém, e você fica com aquele mesmo grupo de irmãos, às vezes anos, caminhando juntos e você nunca consegue ter um fenômeno de crescimento que seja linear, quanto menos um crescimento exponencial. Um outro fenômeno que nós identificamos é aquela situação onde você tem uma congregação onde sempre está entrando novas pessoas, sempre estão entrando novas pessoas, mas que também é onde você tem muita rotatividade, onde você também ao longo do tempo você vai perdendo essas pessoas que entram. Então você tem uma situação de rotatividade, onde o crescimento ele nunca consegue exceder em muito a perda de pessoas que acabam saindo, acabam deixando, acabam se desligando por diferentes motivos, e nós entendemos que é muito importante nós entendermos esses motivos, porque se nós pelo menos pudermos parar, estancar a perda de pessoas ao longo do tempo, isso já vai se refletir num fenômeno de crescimento que possa nos levar a sair dessa armadilha dos 150 membros. Então, nós começamos a pensar em uma fórmula simples de entender quais fatores contribuem positivamente para o crescimento de uma congregação e quais fatores limitam ou até drenam o crescimento da igreja. Como eu disse, não temos a pretensão de modelar matematicamente o que seria um crescimento da igreja, não é a nossa pretensão, mas identificar parcelas que contribuem positivamente e parcelas que contribuem negativamente para o crescimento da igreja. Uma primeira contribuição clara que nós vemos em grupos que crescem, porque daí para entendermos essas parcelas que contribuem para o crescimento, nós temos que olhar para aqueles grupos que crescem, aqueles grupos que romperam a armadilha dos 150 membros. Um primeiro requisito fundamental é vida. O ministério ele tem que ter vida, ele tem que ter unção, ele tem que ser um canal de Deus que esteja tocando a vida das pessoas, porque é isso que atrai as pessoas, é a vida de Jesus, não é a nossa beleza, a nossa simpatia, não é porque somos pessoas bacanas. O que realmente traz crescimento de igreja, crescimento, expansão do reino de Deus é vida espiritual, conteúdo espiritual. Não é que são gerados pela oração, pela palavra, revelação da palavra, palavra de ensino de Deus para as pessoas, louvor, adoração tem um potencial muito grande de trazer um ambiente espiritual favorável ao crescimento, à vitória, e também a comunhão, que é muito essencial, A vida de amor, de aliança, de comunhão entre os irmãos costumam formar uma base, então, em conjunto com os outros aspectos, para o crescimento daqueles grupos que realmente crescem, realmente experimentam crescimento linear ou exponencial. Nós vemos isso presente em todos os ministérios que experimentam crescimento. Uma outra parcela que contribui para isso, sem dúvida nenhuma, é a formação de líderes, através do discipulado, através do treinamento, através da formação e da designação, da constituição de líderes. Todos os grupos que experimentam crescimento, esse crescimento é sustentado pela geração de líderes que vão dar sustentação e estabilidade para esse crescimento. Então, a formação de líderes é fundamental. Jesus fez isso. Jesus ensinava a multidão, mas no seu ministério, Jesus gastou muito mais tempo formando 12 homens e depois uma segunda esfera de relacionamento com 70 homens, Jesus dedicou muito mais do seu tempo a isso do que às outras atividades. Então, vemos no próprio modelo do ministério de Jesus a ênfase que se deve ter na formação de líderes, e nós vamos aprofundar um pouco esse tema nesta apresentação. Um outro fator muito interessante que nós notamos naqueles grupos que crescem, que experimentam crescimento, é a exposição constante, ou seja, são grupos que têm muito testemunho, tem muito evangelismo saindo
né? E eu escolhi esse símbolo porque é um símbolo que mostra uma influência saindo das quatro paredes, né? São grupos que saem daquele ambiente interno apenas da igreja e que têm interfaces com o mundo exterior, né? Através do testemunho, de evangelismo, através das mídias, através de eventos, através de contatos, não é? Através de relacionamentos, né? que atraem as pessoas, que ajudam a atrair as pessoas, através de interfaces com a sociedade, né? Jesus nos chamou para sermos uma luz que se coloca no alto da casa e não embaixo da cama, não embaixo da mesa. Né? Então Jesus enfatizou que nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Né? Então fala de influência, fala de nós falarmos não só para nós mesmos, mas termos a capacidade de ter interlocução com o mundo exterior, com a nossa cidade, com a nossa vizinhança, com os não convertidos, com os não alcançados. Nós temos que ter essa exposição e essa exposição tem que ser constante. Não é? Os grupos que crescem, mesmo grupos neopentecostais, que são controversiais na sua abordagem, principalmente na sua abordagem financeira, são grupos que têm qualidades, têm defeitos, mas são grupos que têm como característica a exposição constante, grupos que têm muita reunião, que têm muita intensidade de atividades e que têm muita mídia, né, que está o tempo todo buscando alcançar pessoas, não é? Igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus, podem ser controversas em muitos aspectos, mas eles saíram dessa armadilha dos 150 membros, se tornaram ministérios mundiais. E uma das características que eles têm é a exposição constante na mídia, na sociedade, através de congregações, através de canais de rádio, canais de TV. Eles foram intensificando cada vez mais a sua exposição e se tornaram grupos de muito crescimento, né? Você pode questionar muito do conteúdo espiritual, das doutrinas, do que é ensinado, mas são irmãos que experimentam um crescimento que é um fenômeno, né? E essa é uma das características, a exposição constante. Mas isso é um princípio bíblico, porque Jesus, como eu disse, nos disse que nós temos que ser uma luz, né? Devemos estar edificados no topo do monte, e o apóstolo Paulo insta, né? Ele instiga o seu discípulo Timóteo, prega o tempo todo, prega dentro e fora de tempo, aproveite todas as oportunidades. Então, existe um aspecto de exposição constante e que nós temos que entender de Deus qual é a estratégia. E aqui que eu acho que varia muito a estratégia, porque varia de local para local, de cultura para cultura. Nós temos que ter entender como nós vamos influenciar o meio no qual estamos inseridos. E aí então você tem, somando essas contribuições, você então começa a ter pessoas chegando, né? Pessoas que entram, que são acrescentadas, né? Como diz no início do livro de Atos, não é que o Senhor ia acrescentando à igreja dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Então você tinha um acréscimo, né? Você tinha um crescimento. Então você tem pessoas que entram, né? Que é o aspecto positivo. Mas você sempre tem pessoas que saem, né? Mesmo Jesus houveram pessoas que viraram as costas para Jesus, né? Até mesmo um dos seus 12, um deles virou as costas. Então, e na igreja houveram sempre épocas em que houveram pessoas saindo. Então, sempre infelizmente, né, vão haver pessoas saindo. Mas as igrejas que crescem são aquelas que conseguem mais pessoas entrando do que pessoas que eventualmente saem, né? Então, e pessoas que entram falam de ganhar e de consolidar essas pessoas. E as pessoas que saem são aquelas que foram resultado de falhas na consolidação ou no discipulado dessas pessoas. Então, existe um aspecto estrutural também que contribui aqui ou para a estabilidade desse crescimento ou para a reversão deste crescimento. E como que a gente consolida e discipula essas pessoas que entram? Através, nós vemos nas Escrituras e também nós aprendemos muito nos últimos anos a respeito de ganhar, consolidar, discipular e enviar, né? Que é um processo que faz todo sentido, tanto de acordo com as Escrituras como pela experiência, né? E discipular e enviar fala da formação de líderes. Então, transformar seguidores em líderes
é uma chave também, é uma ênfase que está na base do crescimento, né? Quanto mais seguidores se tornam líderes, e líderes que vão ganhar outras pessoas e consolidar outras pessoas e discipular outras pessoas, isso é uma lógica que produz uma dinâmica de crescimento também. Então, uma equação simples aqui, que não tem a pretensão de ser completa, matematicamente perfeita, mas que nos ajuda a enxergar esse fenômeno de crescimento e algumas das contribuições positivas e negativas para esse não crescimento. Então, falta de vida, falta de formação de líderes, falta de exposição são fatores que não contribuem para o crescimento, que impedem, que limitam o crescimento. Não é? E esse crescimento ou não, ele é resultado dessa combinação entre pessoas que entram através do ganhar e consolidar e de pessoas que saem, que são resultados de falhas nessa consolidação e discipulado das pessoas. Ok? Então vamos falar um pouco sobre vida, não é, que é aquela primeira parcela ali que contribui para o crescimento. Então, uma primeira reflexão que eu quero propor para vocês é o que disse alguns dos ensinamentos do E.M. Bounds, né, esse reverendo E.M. Bounds, que vejam vocês que é do século XIX, não é? Praticamente que ele exerceu o ministério dele, ele viveu de 1835 a 1913, vejam que é lá do século XIX e comecinho do século XX. Ele escreveu esse livro que eu recomendo para todo líder, para mim todo líder deveria ler e entender essa mensagem deste livro, O Poder através da Oração. Ele fala uma coisa muito interessante, né? Eu destaco aqui o início, isso aqui é o comecinho do livro, e ele fala uma coisa que quando eu li, eu fiquei de boca aberta, porque ele escreveu isso no final do século XIX, gente. Vejam que não é algo novo. E ele diz o seguinte, olha como parece atual o que ele escreveu no final do século XIX. Ele disse, estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos e novas organizações para fazer a igreja progredir e assegurar a divulgação e a eficiência do Evangelho. Veja que já havia um debate ali a respeito de métodos como chave para o crescimento da igreja e não a vida em si. Já no final do século XIX já havia esse debate, já havia essa discussão, né? E veja que ele continua dizendo, essa direção odierna tem a tendência de perder a visão do homem, ou afogar o homem no plano ou na organização. O plano de Deus é usar o homem, e usá-lo muito mais do que qualquer outra coisa. Homens são o método de Deus. Nós vamos ver depois que os métodos vêm depois, porque os métodos eles têm que ser aqueles que ajudam a dar estabilidade ao crescimento. Mas o ponto inicial são homens de Deus, ele diz aqui. Homens são o método de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está procurando homens melhores. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, João 1,6. A dispensação que anunciou e preparou o caminho de Cristo estava confiada àquele homem, João. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Isaías 9,6. A salvação do mundo se originou naquele filho ainda menino. Paulo traz à luz o segredo do êxito dos homens que arraigaram o evangelho no mundo, quando pôs em relevo o caráter pessoal desses homens. A glória e a eficiência do Evangelho dependem dos homens que o proclamam. Quando Deus declara, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito com ele, para com ele. 2 Crônicas 16:9. Declara a necessidade de homens e o fato de Deus depender de homens que sejam canais por meio dos quais exerça seu poder sobre o mundo. O que ele está dizendo aqui, se você ler o restante do livro, não é que ele está contra métodos ou estruturas.
Mas ele está dizendo que o ponto de partida são homens e mulheres de Deus, com vida, com oração. O tema do livro é o poder da oração. Então, ele argumenta em favor da importância da oração, produzindo vida, produzindo revelação, como o fator original que vai produzir crescimento. Não é? Veja, ele argumenta aqui que quando Deus foi preparar o mundo para a vinda de Jesus, ele não mandou um método lá para os fariseus e escribas, né? Ele não deu lá uma revelação de um método para os líderes religiosos do tempo e aquele método iria preparar a vinda de Jesus. Não, ele mandou um homem chamado João. Um homem com unção, com uma palavra de Deus, foi o fator inicial. Ele mostra Jesus também, um homem, né, que veio para trazer a salvação do mundo. E depois, o fato de Paulo ter destacado as qualidades pessoais e espirituais daqueles a quem Deus vai usar no corpo de Cristo para produzir crescimento. Então, vida vem antes dos métodos. Você primeiro precisa ter vida. E à medida em que a vida gerar crescimento, você vai precisar de estratégia, você vai precisar de estrutura e até métodos para dar estabilidade, sustentação para o crescimento. E eu destaquei aqui também uma frase que eu li há uns anos atrás do Schopenhauer, né? Eu não estou recomendando o filósofo Schopenhauer não, tá, gente? Ele era doidinho, varrido, era um gênio, foi um gênio da filosofia, né, o Schopenhauer, mas ele tinha uma filosofia negativa, né, pessimista. Não é que eu esteja recomendando Schopenhauer não, mas ele era um gênio realmente. E eu achei muito interessante essa frase dele, não é? Porque ele diz o seguinte: a peruca é o símbolo mais apropriado para o erudito puro. Erudito puro é aquele que só conhece, né? Que só tem conhecimento. É isso que ele está chamando de erudito puro. Trata-se de homens que adornam a cabeça com uma rica massa de cabelo alheio, porque carecem de cabelos próprios. Ele está criticando aqueles filósofos que só sabiam citar os outros filósofos e estudar os outros filósofos e não eram capazes de gerar ideias próprias, de filosofar de maneira própria. Não é? Então ele compara isso com um homem que se gaba do seu cabelo, quando na verdade ele está utilizando uma peruca. Não é? E eu assim fiz um insight, né, uma aplicação disso para o reino de Deus. Às vezes nós queremos imitar o que os outros fazem. Não que o que os outros fazem não seja bom, ou que os métodos que outros aplicam não sejam bons. São bons, e nós temos que aprender com eles, não é? A Bíblia ensina nós a aprendermos de outros ministérios, recebermos de outros ministérios, um abençoar, um ministrar aos outros, né? Isso é normal, nós temos que buscar referências e aprender com outros ministérios, com a experiência de sucesso de outros. Nós só não podemos nos resumir a isso. Não é? Nós temos que ouvir Deus também, nós temos que ter vida própria, nós temos que encontrar a nossa vida em Jesus. Nós temos que ter aquilo que nós chamamos de autenticidade. O que é autenticidade? Algo que é seu, algo que foi gerado dentro de nós. Nós até podemos aproveitar os elementos, os princípios que aprendemos com outros ministérios, com outras pessoas, com outros homens e mulheres de Deus, mas nós temos que ter um processo de identidade, de formação de uma identidade própria em Deus. Paulo aprendeu muito com os outros apóstolos, mas Paulo não era os outros apóstolos. Paulo ele não era Pedro, Pedro não era Tiago, né? Tiago era Tiago, Pedro era Pedro, Paulo era Paulo. Cada homem e mulher de Deus tem que ter uma identidade em Deus. Então nós não podemos nos resumir a aplicar aquilo que outros aplicaram. Tem que haver um processo de geração de vida em nós também, aprendendo com os outros, mas não querendo exibir uma peruca, um cabelo bonito que na verdade é uma peruca, ou seja, não foi gerado, não teve um processo de formação dentro de nós. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para aí, fazer você enxergar isso que eu estou vendo aqui nessa questão de ter vida, de termos um processo de geração de vida dentro de nós. Então, resumindo, vida é nós cultivarmos e desenvolvermos o ministério da oração, o ministério da palavra, a comunhão, desenvolvermos louvor, adoração, unção, tudo isso vai formando, vai aumentando o nível de fé, vai aumentando a presença de Deus, vai aumentando a vida em nós,
né? E mais pessoas vão sendo ungidas, mais pessoas vão trazendo palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, vão tendo revelação, vão surgindo ministérios de intercessão que vão ser estratégicos. A comunhão vai trazer perdão, vai trazer amor, vai atrair pessoas, não é? O louvor e a adoração vai abrir os céus, vai trazer presença de Deus, transformação de vidas e vai gerar unção. Então, isso nós temos que ter estratégias, isso nós temos que pensar, e cada um tem que responder ao chamado de Deus na sua vida. Temos que desenvolver essa vida no nosso meio. O outro aspecto, o segundo aspecto, a segunda parcela ali que contribui para o crescimento é a formação de líderes e o discipulado. E a respeito disso, eu quero resgatar, a gente vai ao longo do próximo ano, a gente vai poder estudar muitas coisas, aprender muito uns com os outros, não é? Mas eu quero resgatar aqui algo que impactou muito a minha vida também, foram os ensinamentos sobre discipulado dos irmãos da Argentina, não é? E um desses líderes, não é, que surgiu foi Ivan Baker, né? Aqui tem um resumo do ministério de Ivan Baker. Não é? Eu não sei se o Anderson, o pastor a Cláudia, ou principalmente o pastor Gomes, Maria do Carmo, chegaram a conhecer o Ivan Baker. Não é? Ele já esteve em Jundiaí, o Jamê, né? Como tem muita amizade com o Jorge Rimichian, que era colega de Ivan Baker, né? Lá na Argentina. Então, ele já esteve ministrando em Jundiaí, já esteve ministrando muito no Brasil. E Ivan Baker, né? Como diz aí o texto, um dos líderes que Deus usou no avivamento na Argentina, que começou por volta de 1967 e tem contribuído substancialmente até hoje para o processo de reforma da igreja e restauração de partes importantes dos princípios fundamentais da Igreja do Senhor. Evangelista intrépido, colaborou para a restauração de princípios importantíssimos ligados ao discipulado, de maneira prática, sempre, né? Sempre de maneira prática e impactante. Então, esse irmão foi muito usado para ensinar sobre o discipulado e sobre a formação de líderes. E uma coisa muito interessante, né? Ele diz: o Senhor não disse, ide e fazei reuniões em todas as nações, mas sim, fazei discípulos de todas as nações. Tínhamos todo tipo de reunião, ele testemunhando sobre a experiência deles na Argentina, não é? Nos anos 70. Tínhamos todo tipo de reunião, de evangelismo, de oração, de estudo bíblico, de escola dominical, de senhoras, de senhores, de jovens, de adolescentes, de comissões, etc. Mas não tínhamos discípulos. Gastávamos nossas energias num sem número de atividades e não estávamos fazendo o essencial, formar discípulos. Afinal, tínhamos tantas reuniões que não tínhamos tempo para fazer outra coisa, mas a mudança veio. Custou muito caro, porém mudamos. O ministério pastoral, púlpito congregação, se modificou para um relacionamento discipulador-discípulo. Olha o que foi a experiência deles. Não é? Eles entenderam que estavam gastando tempo fazendo muitas coisas, muitas reuniões, mas não estavam investindo tempo em fazer o essencial, que é aquilo que Jesus nos mandou fazer, que era fazer discípulos de todas as nações. Então esse entendimento trouxe uma mudança substancial para eles. Eles fizeram com que o ministério pastoral deixasse de ter um foco na comunicação púlpito-congregação e modificou esse foco para um relacionamento discipulador e discípulo. E ele enumerou 7 princípios de discipulado, né? Ele disse: Jesus deu de si mesmo mais do que deu sermões. Ele analisou a vida de Jesus, o discipulado que Jesus fez, e extraiu essas conclusões. Primeiro, Jesus deu de si mesmo mais do que sermões. Ele gastou muito mais tempo ensinando os seus discípulos, com a sua vida, com a convivência do dia a dia, do que dando sermões, diferente do que a igreja faz, não é? Jesus foi até as pessoas, não pediu para que viessem a ele para escutá-lo. E isso é verdade. Jesus, ele teve um ministério de ir aonde as pessoas estavam e não ficar marcando uma reunião e convidando as pessoas para vir. Esse é um fato, né? Jesus ia, Jesus foi até as pessoas. Terceiro, ele aceitou as circunstâncias tais como eram, à beira-mar, na montanha, no poço, nos lares,
e etc. Seus maiores pronunciamentos foram em meio a circunstâncias mais simples. Então, uma das diferenças entre o ensino de púlpito, que também tem o seu lugar, a gente vai ver isso ao longo do tempo, a gente vai dizer, o ministério de ensino tem o seu lugar, o ministério de púlpito tem a sua parte, a sua função, mas alguns dos pronunciamentos das palavras que nós lemos nos evangelhos mais impactantes, Jesus não deu num púlpito ou numa sinagoga lá da época. Jesus deu na beira do mar, conversando com uma pessoa na beira do poço, na casa, jantando, almoçando com alguém, nas circunstâncias mais simples. Era qualquer circunstância, qualquer lugar, numa mesa, sentado na calçada, andando na rua, não é? Foram os lugares onde ele fez os seus maiores pronunciamentos, onde ele tocou vidas, transformou vidas. Quarto, somente buscou aqueles que estavam com fome e sede de justiça. É uma coisa para a gente refletir também, tem muita coisa que nós poderíamos dizer aqui com mais tempo, mas isso é um princípio mesmo que está. Jesus não ficava gastando saliva com quem não queria nada, não, gente. Jesus investiu naqueles que tinham fome, naqueles que buscavam, ele dedicava toda a sua atenção com aqueles que demonstravam sede de justiça, fome e sede de justiça. Quinto, fez uma seleção dos seus discípulos. Nunca procurou segurar aqueles que desejavam deixá-lo. Mais tarde enviou aqueles que havia selecionado em missões específicas. Então Jesus fez uma seleção de discípulos. Ele não trabalhou com muita gente, né? Esse trabalho mais de formação deles. Ele, que era o Filho de Deus, cheio de sabedoria, ele conseguiu formar 12. Ele trabalhou com 12, não mais do que isso em termos de formação de líderes. Se ele, que era o Filho de Deus, conseguiu fazer isso com 12, nenhum de nós vai conseguir fazer isso com mais pessoas do que 12, quiçá com 1, 2, 3 ou 4. Né? 6. Ele levou somente 3 anos para formar 12 apóstolos. Ou seja, Jesus fez um trabalho extremamente eficaz de formação de líderes. Em 3 anos, ele pegou pessoas desqualificadas, desprezadas até, e tornou esses 12 homens desprezíveis, desprezados, iletrados, incultos, e os transformou nos 12 apóstolos. Né? Dali saíram 11 apóstolos, né, que compuseram ali os 12 apóstolos que foram o fundamento da igreja. E 7, os discípulos estavam aparentemente sem preparação quando ele os enviou. Ou seja, o envio fez parte integrante da formação. Ele confiou no Espírito Santo, ele confiou naquilo que ele havia ensinado para os discípulos e confiou no trabalho do Espírito Santo na vida desses discípulos para eles se tornarem os 12 apóstolos, os apóstolos do Senhor que foram na base da igreja. Ele tinha um método, ele tinha uma sabedoria e ele teve fé, confiança no trabalho do Espírito Santo na vida desses homens. Gente, são 7 pensamentos aqui que dá para a gente gastar muito tempo refletindo, comentando e tentando ouvir e aprender de Deus a respeito da formação, então, de líderes, de homens de fé, de homens de caráter, de homens de espiritualidade, que podem se tornar líderes e discipuladores de outras pessoas. Então, o desafio constante. Qual é o desafio constante que nós temos? Transformar seguidores em líderes e líderes em agentes de transformação. É uma frase que o Miles Monroe, que foi um grande pastor, um grande mestre da palavra também, sempre colocava como slogan dos seus seminários internacionais de formação de líderes, né? Transformando líderes em seguidores, ou transformar seguidores em líderes, melhor dizendo, e líderes em agentes de transformação. Uma igreja que só é composta de seguidores também não vai crescer muito, né? Nós precisamos aprender o processo de transformarmos seguidores em líderes e líderes em agentes de transformação. É um desafio constante. O próximo fator ali que produz crescimento, não é, da nossa equação seria a exposição constante, mostrando a luz de Jesus em nós. Nós conseguirmos sair das 4 paredes e pregarmos para as outras pessoas. Mas eu vou deixar isso para a próxima, para não ficar longa a nossa exposição e para deixar vocês já pensando sobre tudo isso, não é? Mas é isso que eu gostaria de dizer. Então, que Deus nos conduza por esse processo de crescimento. E é interessante, essas 4
quatro aspectos, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar, continua vivo. Não é? Não foi uma estratégia fracassada, porque na verdade nós é que não conseguimos ainda encontrar em Deus a forma de fazermos essas quatro etapas funcionar de fato no meio da igreja, não é? Mas isso a gente vai estar discutindo juntos, a gente vai estar comentando, aprendendo uns com os outros em nossos encontros presenciais. Nós queremos sim, não é? Foi comentado na nossa reunião sobre passar dias juntos, sobre finais de semana, seminários e tudo mais. Tudo isso nós temos no nosso coração para o próximo ano, principalmente. Nós queremos ter um planejamento aí de seminários, de como fazer esse discipulado começar a acontecer no nosso meio. E isso tudo é tema para nós nos debruçarmos nos próximos dias, semanas, meses e anos. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Aqui eu fiz um resumo e joguei todo o material aí para nós, com a contribuição de cada um, irmos trabalhando neles. Amém? Que Deus abençoe sua vida, então, em nome de Jesus.